Olá pessoal, hoje começaremos uma nova playlist aqui no canal que é Filosofia da Arte, ou Estética. Para tal, iremos percorrer a história da filosofia e tratar dos principais autores que falaram sobre arte, sobre estética. Utilizarei como base aqui do nosso curso vários livros, tanto de clássicos como de comentadores. Destacarei agora neste vídeo apenas um dos grandes comentadores, que é a partir do livro O que é Estética, de Marc Giménez. Então, esse livro será um dos livros que irei utilizar bastante para preparar as aulas do nosso curso. Neste vídeo farei apenas uma apresentação geral da estética, e a partir do segundo vídeo iremos tratar de temas particulares e de momentos históricos específicos. A palavra estética surgiu no século XVIII e, segundo alguns comentadores, ela quase desapareceu na metade do século XX. Por um lado, ela tinha muitos resultados, mas por outro, ela se revelou como um grande insucesso. E por que desse paradoxo? Justamente porque o objeto da estética é a arte. E as contradições levantadas pela arte são inúmeras, como nós sabemos ao longo da história da filosofia. Como entender, por exemplo, que na sociedade atual se cultua tanto a imagem e se concede um espaço tão pequeno ao ensino das artes plásticas? No colégio, por exemplo, se trata muito da matemática, do português, mas a arte, qual o espaço da arte de fato no ensino médio? Da ciência, por exemplo, se espera descobertas que acabam influenciando no mundo como um todo. Da técnica, se espera progressos que acabam ajudando o ser humano e a sua vida no mundo. Da ética, se espera certas regras de conduta que orientam o nosso pensamento e a nossa ação. E da arte, o que se espera da arte? Será que é possível esperar da arte um conhecimento rentável e útil? Da arte não pode se esperar algo útil, e justamente por isso Nietzsche falava que a arte tinha esse papel de pôr um pouco de fantasia na vida que era totalmente mecânica e escrava. Então a primeira crise que a estética sofre na metade do século XX é justamente essa, é verificar que por meio do seu objeto da arte não se retirava algo rentável e útil. Já o segundo descrédito que a estética sofre se dá justamente porque se cria certas regras para o artista. Por definição, a reflexão sobre a arte se dá após a criação das obras, e os estetas tentaram impor certas regras e normas para a definição daquilo que é belo e do feio. E isso aconteceu no século XVIII, no século XIX e também no século XX. É uma espécie de tentação de qualquer academismo, de tentar impor certas regras, certos moldes, certos modelos do objeto que ele está estudando. Hoje, porém, isso já foi totalmente superado, pois sabe-se que não se deve impor certas regras para a criação artística. Nos tempos atuais, há várias razões que explicam o renascimento da estética. Uma das razões é que a arte moderna, do início do século XX, com os manifestos vanguardistas, desconcentram, tiram do centro do debate os especialistas nas reflexões sobre a arte, os estetas. Raros são os estetas que entre 1910 e a Segunda Guerra Mundial interpretam filosoficamente as obras de Duchamp e Picasso, por exemplo. As principais teorias da arte moderna são elaboradas sistematicamente a partir da década de 60 do século XX. Além disso, a maioria das vanguardas possui a sua própria interpretação filosófica, estética e até algumas vezes política. O futurismo, o dadaísmo, o surrealismo e o construtivismo transformam os valores antigos em novos valores. Hoje podemos dizer que existe uma crise de legitimação da arte, porque os artistas priorizam mais a sua questão midiática do que mesmo a sua criação artística. Conta-se uma história engraçada que ocorreu com Brancusi, um escultor, em 1922. Um certo funcionário da alfândega, nada sensível à arte moderna, taxou a arte que Brancusi estava carregando como se fosse qualquer outro objeto utilitário, em 40%. Mas, sendo uma obra de arte, ela deveria ter uma taxa bem menor. E o funcionário não se deu conta que aquilo era arte, taxando em 40%. Somente 6 anos depois é que o tribunal deu razão ao artista. Esse caso real é extremamente significativo, em relação principalmente aos critérios estéticos dotados para a arte moderna. Há também uma outra história de uma faxineira que varre o lixo que estava no chão da exposição e, na verdade, era a própria exposição do artista Joseph Beuys. Diante dessas duas histórias, fica a seguinte pergunta no ar. É necessário voltar ao passado, restaurando o passado,
e os critérios artísticos do passado ou criar novos critérios artísticos para a obra do século XX. Uma das preocupações da arte sempre foi marcar sua diferença em relação à realidade, e o público vê na arte uma forma de se distanciar do cotidiano. E acontece com a estética a mesma coisa que acontece com a filosofia. Ela se propõe muito mais em levantar questões do que dar soluções. E conforme observamos na história da arte, cada período histórico vem para superar o anterior. A Renascença surge para superar a Idade Média. A modernidade surge para superar a Renascença. No século XX, apesar da resistência e da nostalgia, os vanguardistas privilegiam sempre o inédito, o diferente, o inovador. E o atraso da estética é o mesmo atraso da filosofia. Ela sempre chega depois. Primeiro vem a arte, depois a estética. E a arte, ela é analisada filosoficamente pela estética. E justamente por isso a estética tem esse papel posterior de analisar a obra de arte, assim como a filosofia faz sobre qualquer assunto que ela vai tratar. Ela sempre surge depois, ela não pode tratar do fato consumado. E por isso Hegel utiliza a imagem da coruja de Minerva, porque a coruja de Minerva ela sempre pousa ao entardecer. Ela não pode analisar o fato no momento que ele está sendo trabalhado, no momento que ele está sendo processado. A coruja de Minerva analisa o fato ao entardecer. Finalizo destacando que a estética é uma área da filosofia e ela se propõe a analisar filosoficamente a arte. Até os próximos vídeos.